Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. Para você que exporta e importa, aqui é o seu lugar. Um dos assuntos mais relevantes do comércio exterior é esse aqui, ó. Transportes, unitização e seguros internacionais de carga. E para coordenar tudo isso, você tem os Incoterms, tá? E em 2024 teve uma revisão. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos passar o guia para você definitivo para você entender esse assunto. Você gostaria de saber? Então, ó, segura no play, se inscreve no canal, fica nele até o final e logo após a vinheta fique com esse conteúdo para você saber mais. Assista o vídeo até o final. Bom, pessoal, então começando esse vídeo e como sugestão eu indiquei esse livro aqui, né? Transportes, Unitização, Seguros Internacionais de Carga. Vamos começar falando no todo a respeito sobre logística. Esse é um assunto extremamente importante e complexo. Muitos acham que a logística se resume basicamente ao transporte, mas isso é um erro, uma visão dos beginners, dos que estão começando na área. E também existe um certo tabu que o assunto logística tem mais a ver com o pessoal da área de apoio, área administrativa ao comércio internacional, em detrimento da área comercial. E não é bem assim. O trader, o que é responsável pelo comércio, tem que entender muito bem de logística, porque tudo tem a ver com o contrato que você vai firmar com o seu cliente, seja você exportador ou importador. Então, primeira questão, você tem que entender dos modais. O que são os modais? Qual é a melhor maneira de levar a mercadoria? É via marítima? É via aérea? É via terrestre ou rodoviária? É via fluvial ou lacustre? Tem várias maneiras. Então você tem que pensar como a logística atende melhor ao seu cliente e também ao custo, além do tempo envolvido. Então você precisa pensar muito bem qual é o modal que melhor atende. Inclusive existe um tabu que o aéreo não pode ser usado porque é caro, mas dependendo do volume que você vai importar, o aéreo pode ser a melhor alternativa, que atende ao custo da negociação em função da importância estratégica. Então o modal é uma questão toda parte. Depois você tem a questão aduaneira, a questão da documentação aduaneira, que também faz parte da logística. Sem documentação, a mercadoria não sai do país nem entra. Outro aspecto importante na logística é a embalagem. Eu sempre faço uma metáfora com algumas embalagens da natureza, como é o caso do ovo. Olha aqui na minha mão, o ovo. E também a casca da banana que protege. Então, são embalagens naturais que protegem as características de qualidade do produto, no caso do ovo da banana como exemplo. A caixa de papelão ou outra embalagem deveria proteger o seu produto da mesma maneira, para que não tenha contaminação com o seu produto no transporte. Outro aspecto é a questão dos direitos e deveres. Numa negociação tem a ver com logística também. E aí é onde os Incoterms, que eu vou comentar agora com mais profundidade no vídeo. E um último aspecto bem importante também é a questão dos seguros e dos fretes. Uma mercadoria, ela precisa ser levada de um ponto a outro com seguro, porque sinistros, problemas acontecem nesse trajeto. E você precisa estar resguardado para não comprometer a saúde financeira de uma operação, seja de importação ou de exportação. Então isso aí é um módulo à parte. Você vê que, por isso que eu sugiro que você compre esse livro, para você se aprofundar um pouco no assunto e entender a complexidade para você lidar bem com isso daí. Agora eu vou pegar o meu flip chart para poder explicar para você o que aconteceu nos Incoterms 2020. Bom, então vamos falar sobre Incoterms 2020. Eu vou explicar rapidamente para você entender o que é isso. Os Incoterms são termos, siglas, 3 letrinhas que determinam os direitos e responsabilidades entre um fornecedor e um comprador, seja exportador ou importador. Esses Incoterms é o que regulam legalmente uma negociação. Quem criou isso? Quem criou foi a Câmara Internacional de Comércio,
foi criada em 1919, já é bastante antiga. E nesse ano de 2020 foi feita uma atualização, por isso se chama Incoterm 2020. A cada 10 anos eles atualizam. Não são grandes mudanças, mas esse ano de 2020 ele mudou. E tem muita gente que tem dúvida, até mesmo quem é da área de logística tem dúvida de como isso funciona. Inclusive eu quero aqui já agradecer ao nosso parceiro José Rezaf, da Ventana Serra, que nos assessorou e nos ajuda, tirando dúvidas técnicas. Ele que fica aqui no Porto de Santos e colabora conosco nesse trabalho. Obrigado, Rezaf, e obrigado também à Ventana Serra, que nos apoia nesse sentido. E eu vou explicar para você agora, de forma resumida, porque se você quiser se aprofundar, muito em breve nós vamos lançar um curso só sobre Incoterm, para você entender, porque o Incoterm tem um aspecto jurídico. Apesar da ICC ser uma ONG, uma organização não governamental, ela tem uma importância muito grande, porque quando você, num contrato comercial internacional, coloca um Incoterm, passa a ter força legal. Você poderia fazer um contrato sem esse termo. É óbvio que o seu cliente lá fora vai querer que você use, mas não é obrigatório. A partir do momento que você usou um Incoterm, passa a ter força legal, força jurídica, é um contrato válido para você fazer arbitragem, inclusive, com ele, tá certo? Então isso é uma coisa interessante. Aqui, ó, tem o site deles aqui no Brasil, esse é o site internacional, iccwbo.org, ele está em inglês. Agora eu vou dar uma pincelada, um resumo para você entender isso, tá? Então vamos lá, você tem Incoterm para o modal marítimo e tem outros modais que você tanto pode usar para o marítimo, para o aéreo, para o rodoviário, ferroviário e tudo mais. Então, começando, vamos falar a respeito dos modais mais comuns, que são os marítimos. Um primeiro que é muito conhecido é o FOB. Esse é muito antigo. E ele quer dizer o quê? Free on board. Ele é um Incoterm que a responsabilidade do exportador é até o momento que a carga sobe ao navio. No momento que o container ele está dentro do navio, daí para frente é responsabilidade do importador. Depois do FOB, o próximo é o CFR, custo e frete. O CFR também só vale para o modal marítimo, tá? E o FOB, o exportador não tem responsabilidade sobre o frete. Nesse caso aqui, o custo do frete, levando a mercadoria até o destino, por conta do exportador. Agora, o seguro não está aqui. O seguro está fora. Esse seguro, você tem o modal CIF, Cost, Insurance and Freight. O exportador tem a responsabilidade de desembaraçar, de contratar o seguro e também o frete até o destino. No destino, o desembaraço, todas as outras obrigações, aí correm por conta do importador. Então, esses três são basicamente para o marítimo. Agora, tem um outro que não é muito usado, mas ainda que está válido, que é o FAS. F-A-S. Free Alongside Ship. Esse S de ship, exatamente, ship é navio ou barco. Então, ele pode ser usado também para o transporte fluvial e lacustre. Então, ele tem uma responsabilidade para o exportador menor do que o FOB. Por quê? Nesse caso, a responsabilidade do exportador vai até o momento que chega próximo ao navio, mas a responsabilidade de subir a carga, de fazer o handling é a manipulação com os elevadores para colocar dentro do navio. Aí é responsabilidade do importador, nesse FAS aqui. Então, nesse caso específico do FAS, se você usar, quer dizer, digamos que na hora que está carregando o container, cai lá dentro do mar. Isso pode acontecer. E a responsabilidade seria do importador. Então, é óbvio que se você propõe para o seu cliente, olha, vou fazer com FAS, isso pode despertar uma dúvida. Então, existem tipos de cargas que pode fazer sentido isso daqui. Agora, na maioria dos casos, isso poderia dificultar. Por isso, você entender cada
Incoterm profundamente, faz com que você passe segurança lá para o seu cliente, no caso da exportação. E importação é a mesma coisa. O raciocínio, ele é diferente, mas no sentido genérico é a mesma coisa. Então, aqui nós falamos sobre os principais marítimos. Bom, agora vamos falar dos outros Incoterms que você pode usar tanto para o marítimo, o aéreo e o rodoviário. O primeiro, muito conhecido, é o EXW, ou Ex-Works. O Ex-Works, a responsabilidade sua é da porta da sua fábrica para dentro. Ou seja, o importador, no caso, você está exportando, o importador vai até a sua fábrica, retira a mercadoria e ele se responsabiliza por levar até o porto, fazer o desembaraço, tudo. Ou então, o Ex-Works é um ponto de entrega. Pode ser também combinado num determinado local. Agora vamos para um outro bastante usado, que é o FCA, que é o Free Carrier. Ele é muito usado no modal aéreo. Então, você tem a responsabilidade de levar até o local de entrega, normalmente é um aeroporto, mas poderia também um FCA ser usado no rodoviário. Mas aí, o que é importante você saber é que o FCA poderia ser usado até no modal marítimo. Agora, por que não é feito isso? Porque você tem, no caso do marítimo, específicos. Então, para que vai usar um FCA quando você tem o FOB, que é específico? Agora vamos para o CPT. O que é o CPT? Carriage Paid Through. Esse é muito usado no transporte rodoviário, porque você tem que se responsabilizar até a entrega. Você poderia ir exportando para o Paraguai, levar até Foz do Iguaçu, próxima cidade de Leste. E aí entrega a mercadoria lá, CPT, na sede da transportadora. Agora vamos falar sobre DAP. Tá? Você tem o DAP e o DPU. DAP e DPU, ele é usado também no modal marítimo, pode ser no aéreo, pode ser no rodoviário. Ele quer dizer deliver at place, no destino. Então, o que acontece? Nesse caso aí, o exportador, ele é responsável pelo frete, pelo desembaraço, pelo seguro, por tudo, inclusive de levar a mercadoria desembaraçada até o destino da exportação. Então, num armazém dentro do país após o desembaraço. Container fechado, normalmente, o DAP. No caso do DPU, ele é similar ao DAP, só que ele tem essa letra U. Ele significa Delivered at Place Unloaded. O U é unloaded, ou seja, descarregado. Unloaded e descarregado. Então, aqui você tem que ter a equipe que vai fazer o handling, que é um termo em inglês que significa desconsolidar, ou seja, desembarcar a mercadoria, tirar do container e entregar para o seu cliente, que é o DPU. Só que, tanto no DAP como no DPU, o exportador não precisa pagar os impostos. E aí nós temos o DDP, Delivered Duty Paid. Nesse caso, é o que tem a maior cobertura. Esse Incoterm DDP, você tem a responsabilidade do frete, do seguro, inclusive de pagar os impostos e entregar na casa do seu cliente, ou seja, no local do seu importador. Quando você recebe, por exemplo, uma amostra do exterior com tudo pago aqui, seria esse DDP. O DDP, ele pode ser usado com amostra, com mercadoria, e quando você assume esse trabalho, você está querendo dar o máximo de conforto e de comodidade para o seu cliente. Mas você precisa conhecer muito bem as regras do destino e saber se o preço do seu produto e a rentabilidade do seu negócio cabe. Mas é o melhor. E tem um outro que chama CIP. Ele, na verdade, é a continuação desse CPT aqui, ó. CIP. Qual é a diferença do CPT para o CIP? Aqui você tem o I. O I o que é?
O insurance, o seguro, ele é muito usado no modal terrestre ou rodoviário. Basicamente, é isso. Esses são os Incoterms. Agora, é mais profundo do que eu estou mostrando. Você deveria conhecer, porque aqui tem aspectos legais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com muita gente para que o pessoal se beneficie com esse conteúdo e para que o YouTube entenda que nosso trabalho está sendo bom e possa aumentar a distribuição ao redor do mundo. Mande também seus comentários, proponha temas, queremos interagir com vocês, porque afinal de contas esse canal do YouTube ele é feito para aumentar, melhorar a cultura de comércio internacional e nós fazemos com muito carinho para você, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, sucesso a todos!